Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângelo, bem-vindo ao meu canal, muito obrigado por estar vendo esse vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre preconceito, aonde todos os preconceitos nascem e o que a gente tem que fazer enquanto sociedade para botar um ponto final, de uma vez por todas, nessas agressões que milhares de pessoas sofrem todos os dias por não pertencer a uma determinada classe social, por não ter um determinado tom de pele ou por não ter uma sexualidade aceita. E isso é muito complicado e isso é uma chaga que a gente enfrenta como sociedade e tem um único denominador comum que eu vou falar agora. Pessoal, vamos falar um pouco sobre preconceito e o que eu queria mostrar para vocês é que, independentemente do tipo de preconceito, todos eles têm o mesmo denominador, que é a desigualdade educacional. E o que a gente tem que fazer como sociedade para atenuar, para diminuir ao máximo essa desigualdade educacional e assim colocar de vez um ponto final nesse círculo vicioso que acaba gerando mais preconceito, acaba gerando mais agressão, acaba gerando mais violência. Muito tem se falado sobre preconceitos de cor, de credo, de raça, mas ninguém coloca o principal, que é a causa, é a falta de educação. Quando um ser humano recebe educação, a probabilidade dele faltar com respeito ao seu próximo diminui muito, porque a pessoa acaba se entendendo melhor como cidadão, como ser humano, a pessoa acaba se colocando melhor, acaba tendo uma capacidade adaptativa melhor a viver em sociedade. Quando a gente tem uma sociedade que tem um nível educacional legal, a gente consegue aí ter menos violência, a gente consegue ter um desenvolvimento humano melhor. Mas, infelizmente, a gente vê que pessoas que muitas vezes foram vítimas de certos tipos de preconceito acabam fomentando distorções. Não é tentando corrigir uma distorção com mais. Você não pode corrigir uma distorção criando mais distorção. Você tem que atacar de fato o problema, a causa daquele mal. E, no meu ponto de vista, o grande causador desses males é simplesmente a gente não ter um mecanismo que distribua o conhecimento gerado pela sociedade de forma aí mais igualitária possível. A gente tem nichos, pessoas que pertencem a nichos que têm acesso a um material muito grande, que conseguem fomentar o conhecimento de maneira muito mais fácil e rápida do que uma grande parcela da sociedade que não tem acesso a essas ferramentas e esses serviços. E nós temos que adotar uma postura que fomente essa distribuição de material. Se a gente começar a se enclausurar, a pegar o conhecimento, a trancar em bibliotecas, como era feito no passado, a gente vai ter aí um futuro não tão legal, porque a gente está criando uma grande parcela da sociedade que não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, e ela acaba fomentando certos preconceitos, e quando é vítima de preconceitos não conseguem entender, não conseguem se ater a isso, e muitas das vezes acabam sendo reféns de um jogo de narrativa que não consegue sair, quebrar essas correntes e ver que a vida, ver que a sociedade é muito mais, ver que o papel do ser humano na face da Terra é muito maior do que a gente tem aí hoje. Existe um déficit educacional tremendo, não só no Brasil quanto no mundo. Mas o que você está fazendo para diminuir isso? O que você está propondo para termos a solução desse problema? Não podemos cair no discurso barato de narrativa, de querer colocar soluções fáceis. A solução é muito complexa, mas só com esse tipo de engajamento, esse tipo de entendimento de que o problema é muito maior, a gente vai conseguir resolver ele de fato. Enquanto a gente ficar sendo refém de narrativa de A, B ou C, a gente vai estar fardado a cair de novo no círculo vicioso, onde você gera mais agressões, mais violência, você acaba não fomentando o esclarecimento individual
não é, das pessoas, e você acaba aumentando a desigualdade. Este é o grande problema. Esse é a grande sequela da nossa sociedade. Eu acho que se a gente tivesse mais acesso à educação, a gente teria menos violência, a gente teria menos agressões, a gente teria uma sociedade mais engajada em solucionar os problemas corriqueiros. Mas, infelizmente, não é o que as grandes mãozinhas que manipulam o jogo querem. Uma sociedade mais culta é uma sociedade que vai cobrar mais, é uma sociedade que vai entender melhor o seu papel. Então, a principal causa de todos os preconceitos é a falta de educação. É a desigualdade educacional que a gente vive. E o principal fator dessa desigualdade educacional é a desigualdade social. E não estou aqui fazendo um jogo de marxismo entre classe proletariada, classe burguesa. Utopia não funciona, não vai para frente, não dá certo. A gente tem que entender as individualidades de cada pessoa. A gente tem que entender as características natas de cada pessoa. A gente tem que respeitar isso. A gente só vai conseguir, de fato, encarar esse problema de frente quando a gente fomentar o respeito, quando a gente fomentar a educação, quando a gente pegar uma criança e educar ela a ser um bom cidadão, a não ser uma boa massa de manobra, a ser um bom cidadão de verdade. A gente colocar ali princípios e valores que infelizmente foram perdidos ao longo dos anos. A gente hoje vive numa sociedade que tem uma inversão de valores muito grande. Se pergunta para as pessoas seus princípios, seus valores, elas não sabem, elas nem têm noção do que é isso. A gente só vai conseguir, de fato, encarar o problema do preconceito de frente quando a gente tiver melhor educação e maior respeito. Quando a gente estiver conseguindo educar melhor as nossas crianças para uma vida extremamente competitiva e difícil. Quando a gente parar com essa geração de mimimi que só sabe reclamar, só sabe ficar chorando, e a gente, de fato, encarar o problema de frente. O nosso maior desafio é conseguir criar mecanismos que distribuam para todos o conhecimento que a humanidade gerou. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, infelizmente, o nosso horizonte de eventos não é benéfico, é maléfico. A gente não vê, eu particularmente não vejo um horizonte positivo, aonde a gente consiga diminuir a desigualdade, colocar as pessoas de forma assim honesta, de forma respeitosa, aonde as pessoas consigam viver e coexistir de forma respeitosa. A gente vive exatamente no caminho contrário, aonde pequenas parcelas estão cada vez mais fechadas e a grande massa está cada vez mais abandonada. Este problema é um problema que todos nós deveríamos estar encarando e conversando sobre, fomentando o debate sobre esse tipo de problema, porque é ele o que acaba gerando o grande atraso que a humanidade vem sofrendo, porque na sua história tivemos pessoas que fomentaram a ciência, fomentaram o avanço de diversas maneiras e pertenciam a diversas classes sociais, pertenciam a diversos grupos culturais, tinham diversas tons de pele, pertenceram a várias orientações sexuais. A ciência, de fato, você está instruído e engajado em gerar ciência e gerar conhecimento. Se você está de fato engajado nisso, você não olha para a sua crença, você não olha para a sua cor, você não olha para a sua classe social. Na história da humanidade, a gente teve pessoas ali que colocaram tudo isso de lado e fomentaram o desenvolvimento da sociedade como um todo. Infelizmente, nos dias atuais, você vê aí pessoas que têm tudo para fomentar um bom debate, fomentar ali a inclusão de educação na vida das pessoas, mas elas viram as costas para isso e acabam ficando vítimas de narrativas que não levam nada a lugar nenhum. Isso é muito difícil porque acaba não resolvendo o problema. Você acaba gerando mais problemas, mais distorções. E se a gente não se ater a este fato, mais uma vez eu reitero que o horizonte de eventos não é positivo. É isso que eu tinha para falar hoje, meu muito obrigado. Desculpe ficar esse tempo sem postar vídeo. Estou fazendo algumas adequações no estúdio, alguns upgrades. Isso demanda tempo para ajustar, afinar e tudo mais. Mas, se Deus quiser,
canal vai para frente e a gente vai aí sempre gerar conteúdo, mas não besterol, conteúdo de qualidade, conteúdo que faça você refletir, que faça nós como sociedade avançar. Essa é a minha preocupação, é isso que me motiva. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre valores e princípios e como isso afeta o nosso cotidiano. Meu muito obrigado, fica todo mundo com Deus e é isso aí.